Alô, bom dia. Bom, nós, nesse trabalho, buscamos identificar, então, a relação instrumento-voz na obra de Ginga. Pensamos nas possíveis relações entre a escrita vocal e a não vocal em sua obra, principalmente a partir da relação voz-violão, e também de outras influências que, reconhecidamente, o compositor teve e tem em sua trajetória. Além disso, nós buscamos investigar a presença da voz enquanto instrumento por si mesma e suas possíveis diferentes abordagens ao longo da trajetória e da discografia analisada. Para isso, nós fizemos primeiro um panorama geral. Nós escutamos a discografia do Ginga e a discografia dele e também de um álbum produzido por ele. Nós não entramos em detalhes em relação a outras faixas de composições dele em outros álbuns de outros artistas, porque tem bastante. Então, nós decidimos colocar esse foco para ver as escolhas dele, né, da discografia dele, e fizemos esse levantamento de onde que a voz surge. E fizemos essa separação, porque nós pensamos em analisar, então, a voz, tanto utilizando-se da palavra, quanto alguns outros recursos possíveis, tanto utilizados por ele, quanto por outros intérpretes, da voz sem a palavra. Então, algumas canções que são exclusivas com palavra, outras que fazem esse hibridismo, e outras que são exclusivas da voz sem a palavra. A gente preferiu usar esse termo do que falar voz instrumental, porque nós acreditamos que a voz é um instrumento. Bom, é isso, o início. Alô. Bom dia a todos. Vou abrir um parênteses aqui para falar uma coisinha para o Ginga aqui. Ginga, você me perdoe se a gente falar uma besteira aqui. A gente paga uma cerveja para você depois ali. Beleza? O nosso trabalho não visa explicar como que o Ginga compôs alguma obra, né? Mas sim pegar um pouco das influências que ele comenta, às vezes, em entrevistas e tentar ver possíveis semelhanças, mas possíveis caminhos, possíveis influências, mas nada é uma afirmação, essa música ele pensou isso. São links que a gente fez, são subjetivos e são um olhar nosso sobre a obra do Ginga. Então, a gente começou falando da relação violão e voz. Então, a gente usou dois conceitos, que é o idiomatismo e 3 categorias do trabalho do Chico Saraiva, lá na USP, que é um trabalho super legal. Ele entrevistou o Ginga, o Sérgio Assad, João Bosco, perguntando um pouco da relação do violão com a canção. A gente achou legal e decidiu colocar aqui, rapidamente. Então, por idiomatismo, a gente entendeu que é o quê? São características peculiares de um instrumento. Por exemplo, a gente colocou um exemplo ali, que é o rasgueio no violão, que é quando a gente raspa os dedos nas cordas, né? Isso é muito peculiar do violão. Outros instrumentos, por exemplo, uma flauta, teria muita dificuldade para imitar um rasgueio. E isso para o violão é muito simples. Até quem não toca violão, pega o violão e faz um rasgueio. Então, isso é uma característica idiomática do violão. E as categorias do Saraiva são 3, né? Ele fala de uma canção que é composta cantando, o compositor inventa uma melodia na cabeça e depois ele vai lá e pega um instrumento e harmoniza essa melodia. Então, isso seria uma maneira possível de se compor uma canção. A segunda que ele coloca é você inventa uma melodia, mas você usa um instrumento para dar um chão rítmico, para empurrar aquela melodia, para dar uma ajuda na composição, no processo de composição. E o terceiro tópico, que é o que a gente vai falar um pouco mais aqui, é quando o instrumento ele compõe a melodia, essa melodia é criada no violão e ela passa para a voz. Ele chama isso de instrumento ativo. O instrumento está participando, está muito presente no processo composicional da melodia da canção. Então, a gente tirou um exemplo aqui de Canção da Impermanência, música linda do Ginga, que a gente achou uma semelhança com o idiomatismo do estudo número 4 do Villa-Lobos.
A gente achou o encadeamento dos acordes, o uso das cordas soltas para ir encontrando melodia, harmonias e extensões coloridos, bonitos. A gente achou semelhante. E a gente vai colocar um trechinho aqui dos áudios para a gente escutar. Então, estudo 4. Só o comecinho. Agora um pedacinho da Canção da Impermanência. É o áudio de baixo. Os peixes de Vieira, os pássaros de Assis, à beira da loucura, o amor da meretriz, Jesus de Nazaré, amou aquela mulher da vida. Bom, nesse exemplo a gente só destacou aqui nesse pedacinho da partitura que a melodia que a voz está cantando é exatamente a nota da ponta do acorde do violão. É a nota que está no anelar, assim, e a gente achou interessante observar isso daí. Não é uma melodia que está em outro lugar, ondulando, enquanto é a melodia da ponta. E tem... Ops, vou voltar aqui. E tem alguns trechos que, quando a melodia vocal faz uma nota, ele tirou aqui do violão. Não sei se é uma questão da edição da partitura ou se foi proposital, mas a gente achou interessante, porque nesse momento aqui, a sonoridade desse intervalo de quarta a gente ouve na união entre a voz e o violão. Pode passar. Outra música que a gente achou legal de trazer é o Choro para o Zé. A gente deu uma analisada na melodia, a gente tocou ela, a Débora canta e eu toco o violão. A gente teve algumas dificuldades com essa melodia aí, em alguns pontos, né? Então a gente falou, como que é essa melodia, né? A melodia que tem uma tessitura de 25 semitons, então, e com alguns desenhos bem assim, difíceis mesmo de se realizar. Então tem que entender onde que está a voz em cada momento, qual a relação que ela está estabelecendo com o violão em cada momento. A partir dessa dificuldade, a gente resolveu dar um foco nela também, né? Então, a gente, considerando que ele utilizou de um gênero choro, a gente pegou um choro do garoto e pegou um trechinho do Choro para o Zé, analisou o perfil da melodia e tentou ver se tinham características semelhantes da música instrumental do choro, né? Porque ele se influencia muito também por choros, por valsas, em muitas outras obras dele, né? Então, ali tem análise, acho que nos anais vocês vão conseguir enxergar melhor a nossa análise dos intervalos, dos saltos, né? Mas eu vou falar rapidamente aqui. Aquele primeiro trecho tem vários saltos consecutivos, o que não é fácil para cantar, né? Quando tem muitos saltos. Quando é um ou outro e depois segue por grau conjunto, é uma coisa. Mas quando tem muitos, é desafiador para o cantor. E isso, para a música instrumental, muitas vezes é bem tranquilo de fazer. Então, a gente fez a análise dos intervalos, e achou os mesmos, não os mesmos saltos, mas saltos semelhantes, uso de pedal, também no Choro Triste 1, o Tristeza para o Violão do Garoto. Então, a gente tentou só aproximar esse universo. A gente vai colocar um trechinho para vocês escutarem. Não há motivo para se arrepender. Confie em mim que em minha vida alegrias, horas tristes e vazias passo com você. Escalinha de tons inteiros. A gente E o próximo áudio de Tristeza do Violão está em cima. Ai, nossa. Desculpa. O áudio.
Ainda no Choro pro Zé, a gente pegou o comecinho do B, que tem uma progressão de acordes quartais paralelos, né? Que é bem assim idiomático do violão também, né? O violão ele é afinado por quartas, né? Praticamente. Então é muito simples para o violão você fazer um shape, né? Quartal e andar ele assim, tanto para ascendente quanto descendente. Isso é idiomático do violão. Nesse começo do B, do Choro pro Zé, a melodia é a nota da ponta do violão dessa progressão idiomática quartal. Exatamente a melodia. Então, esse destaque vermelho aqui é só para mostrar que essa melodia ela está no violão. E para o violão tocar essa melodia não é complicado, né? Diferente de pegar um arranjo, de fazer Luísa, Beatriz e colocar a melodia no violão, você não vai ter essa mesma facilidade. Então a gente destacou, a gente vai colocar para ouvir esse trechinho. A emoção que seduz, solando um choro, um blues, me faz lembrar de umas noites muito azuis. Legal. E o último exemplo que a gente pegou do Choro pro Zé, que a gente achou interessante, é esse trechinho aqui, é o final dessa frase, em que o violão ele dá uma enxugada na levada do choro, que é esse tum-tchá, tchá, tum-tchá, uma das levadas do choro, né? E ele passa esse último ataque do tempo, ele passa para a voz, ele está aqui, ó. Tum-tchá, tá, tum-tchá, tá. A gente achou legal isso, porque a voz ela acaba complementando a levada. Isso é bem legal para a gente achou. Só um minuto, faltou um detalhezinho. No final da frase é interessante, porque parece que o violão e a voz, eles ganham independência no último compasso da frase. Por quê? É o único momento que aparece o grau conjunto na voz e que o violão faz algo muito idiomático, é um arpejo em sextina usando as 6 cordas, né? Então, no final da frase, parece que a voz vira voz e o violão vira violão. Assim, isso é bem, bem legal. Daí a gente pegou Cine Baronesa, que é uma música que o Ginga gravou várias vezes, só instrumental, com instrumentos não vocais, né? E também tem uma gravação interessante que a gente achou como referência, que ele troca, né? Ele canta uma parte e a Fátima Guedes faz a outra, sem letra. Às vezes fazem juntos, é um diálogo, a canção inteira, um diálogo tanto entre as duas vozes, quanto com o violão, hora uma repete o que a outra está fazendo. Então, tem essas diferenças, timbrísticas mesmo, assim, a mesma melodia que se repete, vai criando essa aura, essa atmosfera de memória do que seria esse cinema, que é o título da canção, né? Embora tenha a parceria, é uma questão depois que eu quero fazer para o Ginga, que tem a parceria Aldir Blanc, eu queria entender assim, se tem essa letra, porque eu não encontro nenhuma versão em que tenha cantada uma letra. Pode ser. Existe uma letra nessa música, mas eu não sei. Sim. Mas a letra existe. Pode ser que alguém queira gravar com a letra. Eu preferi ela sem letra. Não, e é incrível, porque como que, sem a letra, ela comunica, pelo menos para a gente, ela traz esse estado mesmo de repetir, de memória, de construção. Mas interessante saber. Obrigada por responder. Então, a gente fez uma ligação com um trechinho do Terceiro Noturno de Debussy, em que Debussy usa a voz sem letra, como um complemento da cor orquestral. Então, a voz é mais um colorido na formação instrumental, né? 5 minutos. Pode colocar o trecho desse. É isso aí. Apertar o play. Primeiro do Debussy. A voz responde à trompa no momento ali. E agora em Cine Baronesa.
a partir, então, dessa escuta da discografia dele, nós também identificamos alguns momentos que ele convida alguns intérpretes e que esses intérpretes, de algum momento, utilizam recursos que ele mesmo não faz em suas gravações. Então, a gente quis só colocar um zoom, né, em alguns desses momentos. Por exemplo, nessa gravação de par constante, o Ed Mota ele se utiliza disso, de uma mistura do vocalese, que seria vocalese do scat singing, que são termos muito utilizados no universo jazzístico para improvisações. O scat seria sem um significado literal, uma tradução literal do que é, e o vocalese seria com o uso de palavras. O Ed Mota, nessa gravação, que eu também não sei se tem uma letra ou se foi ele que inventou na hora, parece que ele transita, ele cria uma letra que parece um inglês, em alguns momentos parece que você entende uma palavra em inglês, e outros volta para só a melodia, o brincar com a melodia. Aí a gente colocou um exemplo primeiro do Armstrong, que seria esse sketch, só para ter essa sonoridade. Ó, pronto. Dá Até play que de ficou novo, legal, né? será? Parece que quer falar uma palavra. Bom, e aqui uma última coisa que a gente também quis destacar é uma possibilidade que a voz tem de ser usada como ruído, como gesto, que não é muito comum. Assim, a gente encontrou poucas coisas assim na obra. Ele não usa a voz dentro dessa perspectiva experimentalista, que a gente pode usar um exemplo conhecido, do Luciano Berio, que é um compositor italiano, que ele convoca gestualidades vocais, o Berio, a partir de ações, de estados físicos mesmo, corporais, do intérprete. E, a partir desses estados, o intérprete... Aqui é só colocando uma referência, um contexto. Você escuta como se fosse uma risada, como se fosse um choramingando, como se ele escreve essa partitura assim. Só para o pessoal ouvir, colocar os três. A risada nervosa, o próximo seria um choramingando. E o próximo, um alívio. Então, essas coisas, essa estética experimentalista não é assim muito encontrada na obra do Ginga, mas nos chama a atenção ele convidar uma intérprete portuguesa que se chama Maria João. Tem um álbum inteiro, Mar Afora, em que ela participa, e ela tem dentro dela muita coisa do universo jazzista, de experimentar vocalmente bastante a voz, experimentar bastante a voz. E aí a gente destacou essa gravação de contenda que tem nos dois álbuns, tanto no Mar Afora quanto no Porto da Madama. E ela faz várias inserções durante a música, criando uma atmosfera, que ela coloca ruídos, coloca sopros, dialoga com os instrumentos, e ela canta também a melodia, vindo na região média junto com o violão, e depois ela insere. A gente selecionou um trechinho Esse final. desenho maluco aqui, que não dá para enxergar direito, vocês me desculpem, é um espectrograma. A gente jogou o trechinho do áudio ali só para ver como que a voz ela habita lugares bem diferentes, assim, né? Então, aqui, essa parte central, quando vocês vão ver, quando ele fala camarão. A roda vai abrir quando eu cair no vazio. Então, a voz está aqui. Baixos do violão, sopro. O violão está vindo fazendo esses baixos também. E aí ela junta aqui com os baixos do violão também.
foi isso, foi mais assim... Aqui as nossas referências utilizadas para o trabalho. Bom, é isso. Foi mais uma visão nossa, um querer olhar onde que a voz está na obra do Ginga. Desculpa qualquer coisa que tenha fugido.